Olá, gente, boa tarde, a paz do Senhor. Como que vocês estão, gente? O pessoal que for entrando, vai compartilhando, eu creio que vai ser bênção essa live de hoje. Nós já tivemos uma aula abençoada agora pela manhã e vamos agora novamente continuar aqui pelo Instagram, porque muitas meninas que participam com a gente confundiram o horário, enfim. Nós vamos aqui hoje abordar um tema muito necessário. Só tô chamando o pessoal aqui para participar. Creio que vai ser bênção, gente. Você que tá entrando, também vai mandando aviãozinho. Convido o pessoal para vir assistir, que hoje essa aula é muito necessária, gente. O tema dessa aula é uma aula, né? Muito necessário. Coisa que as pessoas têm confundido muito. Reino e salvação. Vamos lá, tô enviando aqui meus aviãozinhos. Eu creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Você também envie. Vamos lá então, gente, ó. O tema da nossa aula, da nossa live de hoje é reino e salvação. Então, vou começar orando. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações e eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas, assim como foi nessa manhã. A aula que nós tivemos pela manhã foi uma bênção para a glória de Deus. Amém? Então, vamos orar. Senhor, neste momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente neste momento, Senhor, a qual nos reunimos para aprender mais a Tua palavra, aprender mais sobre o Senhor. Pai, nós queremos nos colocar na Tua total dependência, Senhor, porque somos Teus, estamos aqui para Te servir. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir em nosso meio, tenha liberdade de ministrar e falar aos nossos corações, nos trazendo revelações para que nós possamos discernir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, ao nosso encontro neste início de tarde, Pai. Nos abençoando, nos trazendo, Senhor, uma palavra, Senhor, que nos edifique, Senhor. Que venha nos mudar de dentro para fora, Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Amém, gente? Pessoal que tá entrando, vai mandando aviãozinho aí. E eu já vou dar início aqui. Como eu já falei para vocês, o tema da nossa aula aqui é reino e salvação. E, bom, o que é reino? Né? A gente vê muitas pessoas falando, eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte do reino, mas o que é o reino de fato, né? Bom, para quem não conhece, gente, esse é meu livro, Identidade, Reino e Sacerdócio. Aqui eu falo muito sobre o que nós iremos abordar aqui nessa live. E eu falo exatamente sobre o reino, que é o reino de Deus, qual é a nossa atuação no reino, para que nós fomos chamados no reino. Então, quem quiser adquirir, tá bom, gente? Depois me chama no direct aqui, eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Entrar no reino não é apenas morrer para esse mundo, mas é se sujeitar ao governo de Cristo. Eu começo com essa frase do meu livro, onde eu falo que para nós entendermos primeiramente o que é reino, eu preciso não apenas morrer para esse mundo, mas eu preciso me sujeitar ao governo de Cristo, tendo em mente que é Ele quem governa. Gente, só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui no celular, senão começa a tocar. Vou colocar aqui no modo silencioso, porque senão às vezes pode atrapalhar, né? Só um minutinho, pessoal que tá entrando, gente, compartilha essa live, eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Vamos ver, já deixei no silencioso aqui. Então vamos lá, o que é reino? Segundo o dicionário, reino é uma nação ou um estado governado por príncipe reinante, que tem o título de rei ou de rainha. Então, ou seja, falar sobre reino é falar sobre governo, falar sobre domínio. Então, vamos ler lá o que o texto de Isaías, no capítulo 33, versículo 22, nos diz. Vamos lá, Isaías. Quem me acompanha sabe, né, gente, que aqui a gente lê Bíblia.
Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, papel e caneta, que nós vamos anotar muitas coisas aqui. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Vamos lá. 33, 22, isso mesmo. Diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então, ou seja, a palavra de Deus nos afirma que o Senhor, ele é juiz, o Senhor, ele é legislador, ou seja, aquele que estabelece leis, e ele também é rei. Então, nós vemos um governo aonde se estabelece todo o poder, um governo soberano, que abrange tanto a questão executiva, de executar a justiça, quanto a questão legislativa, quanto a questão mesmo de governo, de domínio. Porque Deus, ele é juiz, que faz a lei ser validada, que julga segundo a lei. Deus, ele é legislador, ou seja, aquele que estabelece as leis, e Deus também, ele é rei, então, ou seja, ele governa sobre tudo e sobre todos. Então, nós já entendemos aqui uma parte do conceito de reino, que o governo de Deus, ele se estabelece dentro desses pilares, da justiça, da lei e do governo, como diz Isaías 33, versículo 22. Então, Deus, ele é absoluto no seu governo. Então, assim, muitas pessoas falam de reino, mas poucas pessoas conhecem de fato o que é o reino. A gente menciona muito em canções que vem o teu reino, nós fazemos parte do teu reino, enfim. Mas a gente cria um equívoco muito grande quando a gente condiciona o reino com salvação. A gente mistura, e como eu disse na aula pela manhã, a gente faz aquela farofada e a gente não consegue entender a palavra. Principalmente quando a gente chega ali nas parábolas, nas cartas paulinas, na epístola de Tiago, que cria um grande conflito, e principalmente Apocalipse. Então, quando a gente mistura reino com salvação, vira uma bagunça na nossa mente que a gente não consegue discernir, a gente confunde tudo, né? Entre aquela questão de debates teológicos, de pessoas falarem aquilo que acham e, na verdade, não se aprofundam no que a palavra diz. E aqui nós vamos entender essa diferença de reino e salvação. Então, primeira coisa que a gente deve ressaltar aqui: o reino de Deus, ele é um governo absoluto, ou seja, ele abrange tudo, nos céus e na terra, ok? O reino dos céus é o governo de Cristo. Então, ou seja, o reino de Deus é o governo absoluto dos mundos físico e espiritual. O reino dos céus é o governo de Cristo juntamente com a igreja. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa diferenciar. Ah, Laís, mas o reino é um só. Sim. Porém, quando a Bíblia menciona o reino de Deus, está falando do reino superior que abrange tudo. Agora, quando fala do reino dos céus, a gente consegue entender que é o reino de Cristo com a igreja. Então, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. Vocês conseguem entender, gente? Então, ambos são um só. É como se fosse um casamento, né? O homem e a mulher, eles se tornam um só, no mesmo propósito, no mesmo desígnio. Então, o reino dos céus, a gente vê que é a ênfase da pregação de Jesus, a pregação de João Batista. Quando Jesus, ele começa o ministério, ele começa pregando o reino dos céus. Ele não prega o evangelho da salvação, ele vem pregar o evangelho do reino. João Batista, a mesma coisa, pregando o evangelho do reino. Então, ou seja, a ênfase da pregação de Jesus sempre foi o reino. E às vezes nós temos uma visão equivocada, diria assim, que nós queremos abordar. É claro que nós devemos falar do sacrifício de Cristo, porque ele veio para poder nos religar novamente com o Pai. Porém, gente, perdão, deixa eu ver. Amiga, pode repetir, por favor? Escreve o que aqui, Elô? A diferença? Elô, vai ficar salva a live. Acho que é mais fácil, amiga. Depois você dá uma acompanhada aí. Porque senão eu vou acabar voltando. Como é uma live mais explicativa, a gente não tá em aula, mas não tá, né? É uma live que vai ficar salva. Então depois você assiste certinho, amiga. Mas só para poder, assim, pontuar, o reino de Deus é o governo absoluto de Deus. E o reino dos céus é o governo de Cristo com a igreja,
tá? Então é basicamente isso. E aí que as pessoas criam esse conflito. Por quê? Porque Jesus ele veio para pregar o evangelho do reino. Então, às vezes a gente vai pregar, a gente fala muito sobre o evangelho da salvação. É claro que para pessoas que estão ali sendo inseridas no nosso meio, que não conhecem a Cristo, é muito válido, é necessário a gente falar sobre salvação, porque elas estão mortas espiritualmente. Então, elas precisam estar ligadas com Cristo para ter essa conexão com o Pai, para poder se relacionar de novo com Deus. Então, aí é a importância do evangelho da salvação. Só que Cristo, ele vem pregar o evangelho do reino. E aí eu pergunto para vocês, qual é o evangelho que a gente tem pregado? Porque a gente fala muito a respeito de outras coisas que não diz a respeito do reino. E vocês vão ver aqui mais pra frente. Então, ou seja, ó, em Lucas, no capítulo 1, gostaria que vocês abrissem a Bíblia também. Lucas, capítulo 1, versículo 31, aparece o anjo Gabriel a Maria, e ele chega com a seguinte mensagem: Eis que teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande em chamado Filho do Altíssimo, e Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Aqui nós vemos que o anjo Gabriel ele aparece a Maria, e daí ele vem com essa mensagem, com essa boa nova, porque o evangelho fala disso, boa nova. E essa raiz do evangelho, gente, da palavra evangelho, é que vem evangelista, evangelismo, que significa boas novas. E também mensageiro, que é anjo. Então, ou seja, os anjos, eles são mensageiros, né? Claro que existem patentes ali de anjos, mas esse anjo especificamente aqui que veio trazer essa mensagem para Maria, o anjo Gabriel, ele era um anjo mensageiro. Então, evangelho vem dessa raiz, boas novas, mensagem, uma nova mensagem, né, que ele veio trazer. Falando a respeito do quê? Que o governo seria estabelecido para sempre, que viria do trono de Davi, e esse menino que Maria estava gerando se chamaria Jesus, e esse governo se perpetuaria até o fim, até a consumação de todas as coisas. Então, é um governo eterno. Aqui, o próprio anjo Gabriel já vem apresentando a Maria o propósito de Cristo, que é o quê? Reino. Não está falando de salvação. Jesus veio para quê, gente? Para reinar. Ele veio, morreu por nós, porque Adão lá atrás caiu em pecado. Então, o que precisava ser feito? Precisava reparar esse erro. Então, Jesus falou, não, peraí, eu vou resgatar esse domínio para que o homem possa governar juntamente comigo. Porque esse sempre foi o desejo de Deus. Deus sempre quis se relacionar com o homem. E o homem, ele caiu. E Cristo veio religar. Então, ou seja, o sacrifício de Cristo, a salvação, é apenas o acesso para que eu entre no reino. Porque Jesus já veio com a missão de governo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, olha só. A boa notícia era a mensagem do reino, quando Maria recebe a visita do anjo. E olha só que interessante, né? Ele vai e fala que o reino dele viria da linhagem de Davi. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Davi, que o governo dele, a sucessão dele, seria para sempre. Então, ou seja, Deus cumpre a palavra, porque quem era da tribo ali de Judá era Maria, não era José. Às vezes as pessoas falam, né, José era da tribo, eu já ouvi isso, tá, gente? José era da tribo de Judá, não era, era Maria, isso vocês podem conferir lá. Maria era da tribo de Judá. Então, ou seja, às vezes as pessoas falam assim, mas por que aconteceu de vir da linhagem de Maria, sendo que Deus ele respeita hierarquias? Nós já falamos sobre isso em algumas aulas anteriores, quem estuda comigo sabe, porque a semente do homem estava corrompida. Por isso que Cristo, quando ele veio, ele precisou vir, ser gerado legalmente, tá, gente? Porque ninguém pode entrar, nem mesmo espíritos malignos, entrar na terra deliberadamente, sem lei, sem ordem. Então a gente também tem essa visão equivocada de achar que o diabo ele entra onde ele quiser, que ele faz o que ele quiser. Não, ele vem legalmente. Por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente conhece a palavra, a gente fecha essas brechas que existem na lei, porque o diabo ele age legalmente. Foi assim na vida de Jó.
Ele entrou com legalidade. Legalidade, gente, é algo legal. É algo que está dentro da lei, tá? Não é algo que ele fez por vontade própria. Não, ele precisou da autorização de Deus. Então, a importância da gente conhecer a palavra, da gente ler, da gente estudar a palavra, coisas que as pessoas têm negligenciado. Porque quando a gente não conhece, trazendo para os nossos dias, né? Fazendo uma comparação. Quando nós não conhecemos os nossos direitos, nós perdemos vantagens de situações. Um exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência física, né? Ela pode tirar um carro numa concessionária com desconto. E às vezes ela paga o valor cheio porque ela desconhece os seus direitos. Então, a mesma coisa no mundo espiritual. Então, nós temos direitos mediante a constituição do reino, que é a palavra de Deus. Porém, a gente perde direitos porque a gente não conhece. Então, ou seja, sempre nós temos a orientação de um advogado para nos auxiliar. Olha, você faz isso, você faz aquilo, né? Ele vai te direcionando para aquilo que precisa ser reparado. E essa é a função de Jesus. A cruz tem essa função, né? Porém, a cruz, como eu disse para vocês, ela é apenas o acesso ao reino. Então, às vezes, a gente prega muito o evangelho da salvação, esquece de pregar o evangelho do reino, que, na verdade, Cristo veio para governar, para reinar. E a gente tá ali, né, naquela questão só da salvação e não sai disso. Daí entra naquela questão que lá na carta aos Hebreus, a gente vai ver no capítulo 6, se eu não me engano, aonde o autor fala, olha, vocês estão no leitinho, já era para vocês estar no nível elevado, porque vocês estão falando de salvação, de batismo, vamos falar de Cristo, vamos prosseguir, vamos para frente, porque a gente está muito limitado. Então, ou seja, quando a gente começa a falar de reino, de sacerdócio, a gente está entrando numa outra esfera de conhecimento, e é esse nível que Deus quer nos conduzir, que Deus quer nos levar, nos tirar do raso. Né? Então, voltando aqui para o contexto do que nós estamos falando de reino, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, correto? Correto. Por quê? Porque lá em Gênesis a gente vê que Deus, quando ele vai formar o homem do pó da terra, ele faz a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança, gente, é como se ele pegasse um carimbo e fizesse a imagem, batesse assim, fizesse aquela imagem. É igual, semelhante. Nós somos imagem e semelhança. Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia nos diz isso. Então, ou seja, olha só essa conexão. Vai ligando os pontos para vocês entenderem. Deus, ele deu domínio ao homem. O homem perdeu legalmente. Não foi o diabo que foi lá no jardim e tomou do homem o domínio, não. O diabo entrou legalmente, enganou a mulher. Por quê? Porque quem deveria orientar a mulher era Adão. Só que se Adão não guardou a palavra no coração, como que ele iria ensinar a mulher dele? Então a gente vê que quando o salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é porque quem guarda a palavra evita de pecar. E Adão, ele só ouviu, ele não guardou. E quem não guarda a palavra, quem não aprende, não coloca no coração aquilo, guarda para si, tende a cair em pecado e, consequentemente, outras pessoas vão juntas porque ele não sabe orientar. Ele não sabe chegar e falar, olha, não pode, né? Porque Deus deu a ordem para ele, não foi para Eva. Só que daí Eva come do fruto e ele do lado come junto, porque a Bíblia diz isso. E a mulher comeu e deu ao seu marido. Então, provavelmente, ele estava do lado. E como que a gente vê uma situação dessa e não faz nada? Porque a gente não guardou a palavra no coração. Então, quando Deus fala com a gente precisa guardar. Porque a palavra de Deus é vida para nós. Quando Deus ele nos proíbe de algo pela palavra, ou até mesmo por direções específicas, não é para nos punir, é para nos preservar, para nos guardar. Então, aqui a gente vê um homem que perdeu o domínio sobre os céus, né? Sobre os ares ali, sobre toda a região ali do céu, como da terra, como dos mares. E daí a gente vê nessa questão, legalmente, demônios tomando territórios. A gente sabe até nessa questão ocultista que as pessoas falam e na verdade elas não sabem se expressar, mas a Bíblia dá respaldo para isso, que existem demônios, né, que habitam em lugares da natureza, que habitam na região de florestas, inclusive tem oferendas que são ofertadas em florestas.
é a região dos mares, né? A gente sabe que inclusive um trono, na verdade a gente fala principado, ele é um príncipe também, que atua na região dos mares, é Leviatã. Então, ou seja, eles tomaram um domínio legalmente, porque o homem, quando ele não governa, ele é escravizado. Então, quando a gente não tem essa visão de governo, a gente se torna escravo. E daí Cristo vem e fala assim, eu vim para libertar os cativos. Por quê? Porque a gente tem uma mente cauterizada, se achando coitadinho, sendo que Cristo já garantiu lá, ele pagou o preço na cruz e falou assim, olha, eu dei autoridade para vocês. E a gente perde guerras porque a gente não sabe, não conhece o poder que há sobre a igreja, que Cristo delegou à igreja. Então, essa questão de governo é algo muito sério que a igreja nos dias de hoje precisa entender e se posicionar, principalmente em batalha espiritual. Porque a gente vê, às vezes, algumas pessoas, né, ai, ora por mim que eu tô passando uma luta, uma guerra. Gente, às vezes é uma coisa tão simples. Imagina lutar com principados e potestades. Né? Essa semana eu passei, até contei para as meninas na aula pela manhã, que eu passei uma situação de guerra espiritual bem intensa. Na verdade, desde dezembro eu tenho enfrentado uma guerra bem intensa. Isso daqui, gente, é para quem acredita. Para quem não acredita, é um direito seu. Mas é o que aconteceu comigo, tá? Então, ou seja, para quem é espiritual, para quem entende de mundo espiritual. Então, isso daqui é para quem entende realmente como que funciona essa dinâmica de reino. A minha filha estava bem, semana retrasada. De sexta para sábado, ela começou a espirrar, mas estava normal, né? Então, assim, a gente achando que era crise alérgica, eu comecei a lavar nariz, enfim, aquele ritual todo que a gente faz com uma criança que tem alergia. E fazendo inalação, enfim. Sei que ela tava bem, né? E daí depois, quando foi no sábado, meu esposo e eu, nós tínhamos combinado de ir ao mercado. E nós falamos assim, ó, vamos então à tarde, final da tarde, porque daí está mais tranquilo, né? Não vai estar tanto sol, enfim, a gente não vai se cansar tanto. E daí a gente tomou banho, tudo se arrumando para poder ir ao mercado. Nesse meio tempo, a minha filha começou a tossir. E eu comecei a ficar, né? Eu falei, nossa, tá estranho isso daí, porque a gente já percebe essa movimentação espiritual. A gente consegue perceber isso, né? E daí eu vi que ela começou a tossir, e foi questão assim de menos de uma hora ela já começou a ficar ofegante, começou a ficar cansada. E eu falei pro meu esposo, falei, ela não tá bem. Daí meu esposo falou assim, então vamos ver, vamos levar ela pro médico. Eu falei, então vamos levar. Levamos ela pro médico, porque eu sabia que ela não tava legal, o peito já tava chiando. Chegamos lá, tudo, o médico tirou raio-x, isso resumindo tudo, tá, gente? Porque a história é longa. Tiramos o raio-x, e a hora que o médico tirou o raio-x dela, gente, o pulmão dela tava com uma linha, assim, pra quem não entende, eu não entendo nada dessas coisas de né, radiologia, essas coisas nada toda, mas dava pra ver nitidamente, como se fosse uma mangueirinha dentro do pulmão, assim, dela, né? E ele falou assim, nossa, ela teve pneumonia recente? Eu falei, não, ela tá super bem. Eu falei, é uma crise alérgica, né? Ele falou assim, olha, ela tá com uma cicatriz no pulmão. É como se ela tivesse colocado ali um dreno no pulmão e tivesse ficado a marca ali, né? Ele falou assim, ele começou a ficar preocupado nesse meio tempo. E eu também fiquei preocupada, né? Só que assim, no meu espírito, gente, eu tava tão tranquila, mas aquela guerra de carne e espírito, né? E resumindo toda a história, ele falou, não, eu vou ter que encaminhar vocês para um especialista para ver, porque, assim, não é grave, mas requer atenção, é uma coisa preocupante, não sei o que, eu já comecei a ficar aflita, e, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu já tava percebendo essa movimentação espiritual. E daí, nesse meio tempo, eu peguei, voltei para casa, comprei os antibióticos, o remédio que ela precisava tomar, e nesse meio tempo, eu fui dar o remédio para ela, ela começou a desfalecer. E nisso que ela começou a desfalecer, ela começou a ficar gelada. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com essa menina? Né? E nesse meio tempo, também eu ali preocupada, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus estava no controle. É algo tão assim, gente, que só quem é espiritual mesmo consegue discernir, né? E daí eu olhando pra ela, assim, ela gelada. E daí eu senti de ligar pra uma amiga minha, que inclusive é a apóstola Flávia, né, pontual, liguei pra ela. Falei, apóstola, olha, por favor, me ajuda em oração, porque a Esther não tá bem, mas assim, eu não entrei muito em detalhes com ela. E ela pegou e começou a falar comigo, ela falou assim, olha, Laís,
Deus está repreendendo um principado de morte que tá pairando sobre a sua casa. Deus foi revelando. Enfim, gente, tô dentro do contexto de reino, tá? Não tô saindo, só para vocês entenderem o que é lutar em prol do reino. E daí ela pegou, orou tudo e ela falou assim, olha, Deus me mostra que a intenção do inimigo era colocar ela num CTI. E eu via ela como se ela tivesse com um dreno no pulmão. E o inimigo, assim, tentando matar ela. E os médicos tentando descobrir o que era. E não descobriu o que era. E aquela guerra toda, assim, sabe? De querer saber. E ela falou assim, mas Deus tá dando livramento. Eu falei assim, eu creio, glória a Deus. E ela começou a orar, a Esther já começou a ficar mais tranquila. Já começou a melhorar. E eu falei, glória a Deus, né? Só que eu achei que tava tudo certo, gente. Daí ela ficou bem, começou a respirar melhor, tudo. Daí ela até falou pra mim, ela falou assim, olha, ainda durante a madrugada, ela falou assim, o inimigo vai querer se levantar, só que você ora porque você tem autoridade. Eu falei, amém. Daí eu senti de descer, né, que eu moro num sobrado, senti de descer pra sala pra orar. E daí Deus começou a falar comigo, eu comecei a orar e repreender, e Deus foi me mostrando e foi falando e foi falando, e Deus foi revelando tudo o que estava acontecendo. E Deus falou que, de fato, toda essa guerra que eu tava passando com a minha filha era por causa da salvação de uma pessoa. Então, ou seja, olha só o nível de guerra que a gente entra da nossa carne sentir por causa da salvação de uma pessoa, né? Então, olha o nível de batalha que a gente trava e as pessoas não têm noção. Então, quando a gente fala de situações, né? Tanto é que depois, voltando à história da Esther, eu levei ela depois de 7 dias, sábado, né? Levei ela no hospital, ela ia tirar outro raio-x, não tirou, o médico foi ver, abriu lá na tela, não tinha nada, gente, era o mesmo exame, não tinha nada. Eu falei pra ele, doutor, mas eu vi semana passada, tinha um risquinho assim, ele falou, não tem nada, ó, o pulmão dela tá limpo, né? A única coisa assim que tinha era um comecinho de catarro que tava assim, mas tá tudo bem, se ela tomou medicação, tomou antibiótico, tá tudo certo. Então, olha só como que o inimigo age. Então, tem doenças, tem situações que acontecem e a gente não consegue discernir. A gente acha que é de causa natural e, na verdade, é espiritual. E Deus, ele tem despertado uma igreja para estar atento a essas movimentações espirituais. Porque a gente acha o quê? Que, Jesus venceu por mim, amém. Só que Paulo vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós precisamos guerrear. Em prol do quê? De libertação e conquistas de território. Então, o que o inimigo não quer? Ele não quer perder território, porque por muitos anos pessoas foram enganadas e Deus tem levantado, por misericórdia, a minha vida aqui para trazer conhecimento da verdade. Então, o inimigo vem batendo de frente. Então, olha só como que é as guerras espirituais. E a gente passa por situações e a gente não consegue discernir. Por quê? Porque a gente não entende o que é reino. Só que o que acontece? Eu preciso tomar posição de soldado nessa guerra, me posicionar, porque eu estou como representante do reino. Então, se Cristo me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ele me deu autoridade para exercer governo de território. Então, o inimigo vai ter que ceder, porque eu vou brigar por esse território que o Senhor me deu. Vocês entendem, gente? Então, quando a gente fala de governo, de domínio, é por isso que a Bíblia fala que o reino é tomado à força, porque é guerra para poder tomar esse governo, tomar esse domínio, porque outrora foi perdido. Então, ou seja, só consegue exercer governo e domínio quem se sujeita a Cristo, quem está em obediência a Cristo, porque Cristo nos religou de novo ao plano original do Éden. Vocês conseguem compreender, gente? Só um minutinho, vou tomar uma água. Tá muito calor, muito quente. Então, ou seja, o homem, ele perdeu o domínio, mas em Cristo foi resgatado. Mateus capítulo 16, versículo 19, nos diz assim, ó. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui o próprio Jesus, ele fala, ó, te darei as chaves, aqui está no plural, as chaves do reino dos céus. Então, a igreja tem autoridade em Cristo de ligar as coisas na terra e no céu.
na terra e no céu. Através do quê? De Cristo. Então, Cristo é o acesso, porque é Ele que nos entrega essas chaves para que a gente possa entrar no reino. E como que eu vou entrar no reino? A palavra de Deus nos diz que quando Cristo ele morreu, Ele nos transportou das trevas para a luz. Ele nos transportou para as regiões celestes. Nós já governamos com Cristo. E é isso que a igreja dos dias atuais precisa entender. Nós já estamos ali reinando com Cristo. Então eu tenho autoridade de Cristo. Quando Jesus fala, ó, pisarei serpentes e escorpiões, não é pra essa lutinha rasa que a gente acha, não, gente. É luta de alto nível. Nós estamos lidando com principados e potestades. A gente vai ver isso lá em Efésios e lá em Colossenses. Então, Cristo restaurou o acesso porque Ele é o caminho. Ele é a porta do reino. Ele é o governo, que possui o governo, que possui a autoridade. Então, nele, quando nós estamos nele, nós adentramos no reino. Nós entramos no reino. E olha que interessante. Aqui Mateus 16, 19 diz, né, que a igreja, tudo que ela ligar na terra será ligado no céu. Olha só, que interessante. Quando Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, que os discípulos não sabem como orar, e ele fala, como que nós vamos orar? E daí o próprio Jesus ensina, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, ou seja, o alinhamento de céu e terra. Quando nós estamos em Cristo, precisa haver esse alinhamento para que a gente venha exercer governo e autoridade. Então, não tem como eu querer exercer governo, exercer domínio se eu estou fora de Cristo, se eu não obedeço aquilo que Cristo me direciona pela palavra e inclusive por orientações diretas. Se Deus manda você, olha, ore mais pela madrugada, né? Porque eu tenho algo com você, eu quero te usar e eu não oro. Eu estou desalinhado, porque qual é a vontade de Deus? Né? A vontade de Deus no céu é que eu me alinhe com aquilo que Ele tem para eu poder fazer. Então, se eu não encaixo junto com o propósito de Deus, fica desalinhado e daí as coisas parecem que não andam. Até anda, às vezes, só que não caminha bem. Então, quando está em alinhamento, as coisas começam a fluir. E a gente começa a ver que Deus ele vai se manifestando através das nossas vidas em questão de autoridade. A gente vai ganhando autoridade no mundo espiritual. Então, o princípio de qualquer autoridade é se sujeitar ao governo de Cristo. Olha que interessante também, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, quando Deus ele cria todas as coisas, ele vê, ele fala assim, poxa, ficou muito bom. E daí a gente olha assim e fala assim, nossa, mas parece que Deus, assim, o Todo-Poderoso, não sabia o resultado do seu trabalho. É claro que ele sabia. Ele sabia, só que ali, esse versículo diz algo muito mais profundo. Por quê? Porque Deus estava criando conexão entre o mundo físico e espiritual. E ele olha o resultado de todo o trabalho e ele fala, olha, ficou muito bom. Ficou do jeito que eu planejei. Porque o Adão do Éden, ele era um ser totalmente espiritual e também era feito do pó da terra. Ou seja, a matéria e o espiritual era junto. Com a queda, houve essa quebra de conexão. Então, Cristo veio para nos resgatar, para poder unir novamente. Então, quando a palavra de Deus diz dessa questão das chaves do reino, ela foi dada para a igreja, é para o novo homem, para quem nasceu de novo, para quem entendeu o sacrifício de Cristo, para quem entendeu que nós não somos dignos, porque nós erramos, mas através de Cristo nós temos autoridade para poder entrar em regiões celestes e guerrear contra principados e potestades em prol do reino. Então, ou seja, Colossenses capítulo 1 vai nos dizer isso, que nós já estamos habitando com Cristo nas regiões celestes. Né? E o próprio, a carta aos Pedros, né, a epístola de Pedro, fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então, ou seja, nós já servimos já nesse tabernáculo. Já servimos a Deus nesse tabernáculo, prestando adoração, prestando serviço. É claro que não na plenitude, mas nós já oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Assim como Paulo fala, para a gente oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Então, ou seja, nós estamos ainda, as pessoas às vezes falam, mas o Antigo Testamento já passou. Gente, nós vivemos a mesma coisa por perspectivas diferentes.
Porque é igual a questão de João Batista. João Batista, ele veio como profeta, ele foi o último profeta da lei e o primeiro sacerdote da graça. Quando João Batista, ele vem, as pessoas falam assim, olha, mas João Batista acabou a profecia, né? Só que na verdade não é isso. As profecias que se findaram foram a respeito de Cristo, porque Cristo já estava ali. E por que parece que mudou a lei? Ah, mas Jesus veio e falou, né, que agora o mandamento é só amar a Deus e amar o próximo. Tá, porque todas as outras leis, se você amar a Deus e amar o seu próximo, você não vai pecar nem contra Deus e nem contra o seu próximo, correto? Só que quando Deus ele fala dessa forma, quando Jesus ele fala dessa forma, da lei totalmente abreviada que a gente vê, né, no Novo Testamento, na verdade é o quê? A mudança do sacerdócio. Porque nós estávamos, né, outrora, os judeus, debaixo da regência do sacerdócio levítico. Porém, o que Hebreus fala? Que nós estamos agora na sujeição debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. É um sacerdócio eterno que não tem fim. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos que nós estamos em atuação nesse tabernáculo celestial eterno. Nós não estamos mais matando um cordeirinho, porque Cristo ele já morreu. Mas nós estamos ofertando diariamente. Nós entregamos ali, acendemos o nosso incenso diariamente. Nós entramos diante da presença de Deus, aonde é o tabernáculo celestial, diariamente, apresentando ali as nossas orações, entrando em favor do povo. Nós somos sacerdotes. Então, essa questão das pessoas falarem, o Novo Testamento já passou, o Antigo Testamento já passou, nós estamos no Novo. Gente, isso é balela. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que ela é toda proveitosa para instruir, para nos disciplinar, para nos exortar. Então, não tem como a gente falar que a palavra de Deus, no Antigo Testamento é para os judeus. Não, inclusive festas bíblicas. Se a gente for ver, elas são históricas, culturais e proféticas. A gente precisa tirar essa mente, o espírito da Grécia na nossa mente, sabe? Dessa questão que veio lá de trás. A gente não pode, né, falar sobre os judeus, porque os judeus, isso e aquilo, eu vejo muito isso, principalmente nas igrejas pentecostais, aonde anulam tudo, né? E só querem, mas na onde que tá no Novo Testamento? Eu quero ver no Novo Testamento. Peraí, então, filho, rasga a tua Bíblia inteira, porque para você entender tudo que está no Novo Testamento, você precisa ter a base que é o Antigo, né? Um exemplo muito claro disso. A gente vai ver ali o sacerdócio totalmente corrompido ali no livro de Malaquias, e depois a gente vê a mulher do fluxo de sangue tocando nas vestes de Jesus. Havia uma promessa lá em Malaquias capítulo 6, que aquele que tocasse nas suas asas seriam curados. E ali asas, no original, é canaf, que significa orla. Então, quando a mulher do fluxo de sangue vai lá e toca em Jesus, o que ela está fazendo? Ela está tocando nas asas. Por isso que Salmo 91 fala, e debaixo das suas asas estará seguro. As asas significa o quê? Lei. Porque aquelas franjinhas que a mulher do fluxo de sangue tocou era a própria lei. Ela tocou naquilo que condenava ela. Então, ou seja, se a lei antes era olho por olho, dente por dente, hoje em dia, eu conhecendo a lei, eu me arrependendo, eu posso ter direito, garantia. Por quê? Porque Cristo, ele venceu por mim. Nenhuma condenação para que os que estão em Cristo. Então, olha só a seriedade do que é o reino de Deus. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, olha só. O fim, ele só virá quando o evangelho do reino for pregado. E a gente acha que é o evangelho da salvação. Só que hoje em dia tá uma mistureba, né, gente? Que hoje em dia nem o evangelho da salvação se prega mais. Agora cada um prega o evangelho para si. Porque as pessoas pregam muito, assim, questões pessoais. Deus vai te abençoar, é campanha da vitória, campanha do não sei do que, isso, aquilo, aquilo. E o reino mesmo, ninguém fala. A gente tá vivendo uma crise política moral, igual no tempo lá dos fariseus, que agora saiu até a música, né? Que eu falo é uma crítica, né, pessoal ali, que na verdade não tem nada. Eu já vi as pessoas falar, hino. Não é hino, gente, não louva a Deus em nenhum momento, muito pelo contrário. É tanta lacração que já virou pagode, já virou tudo, né? Então, ou seja, falando de uma causa séria, de forma, né, na brincadeira, como é que é isso? Né? Então, ou seja,
a gente vê que realmente a mensagem é real. A mensagem é real. A crítica, ela é real, mas a música não é. A intenção não é de trazer edificação. Muito pelo contrário, porque se eu venho exortar, eu tenho que vir ali com um jeito ou um conselho para poder edificar. Então, ou seja, se eu venho para poder conversar com alguém e falar assim, olha, você tá errado, mas tá errando no quê? Nisso e nisso. Tá, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, se eu só critico e não trago uma solução, então não adianta nada a minha crítica, né? Então a gente precisa ter discernimento para poder entender essas coisas, gente. Tudo que a gente vê na internet, a gente pega pra gente como se fosse algo assim, sabe? E na verdade não. O sacerdócio está corrompido no dia de hoje, né? Assim como esteve lá na época de Jesus. Da mesma forma. Existem fariseus? Ou se existem, como existe. Só que a diferença é o quê? Você que entende que tá em Cristo, que tem visto tantas coisas erradas, tem feito a diferença? Assim como Cristo fez? Porque Cristo não fez mais um. João Batista tinha tudo, absolutamente tudo para ser mais um fariseu. Para ser mais um sacerdote corrompido. Porque a gente vai ver no tempo de Jesus que tinha 2 sumos sacerdotes. Sendo que pela lei deveria ser um só. Então, olha só a seriedade disso. A gente às vezes critica muito, mas a gente não trabalha. Então, assim, eu só posso criticar no momento que eu tô fazendo, né? Então, vamos lá. Os discípulos, eles receberam instruções diretas de Deus acerca de reino. Porque quem recebe revelação não é a multidão. Quem recebe revelação são os discípulos, aqueles que caminham com Cristo, que têm prazer de andar na sua lei, que têm prazer de estar com Ele. Então o reino, ele só é revelado para quem é íntimo. Por isso que a gente vê tantas pessoas na igreja que não tem uma vida firme, não tem uma vida produtiva e frutífera em Cristo. A gente vê pessoas que aí passam 20, 30, 40, 50 anos de crente e é como se tivesse convertido ontem. Né? Não tem mudança de vida, não ganhou uma alma para Jesus, não enfrentou uma batalha com o inferno por causa de uma vida, né? Então assim, é fácil falar que é crente, difícil é fazer parte do reino, né? Então, ou seja, isso daqui é só uma introdução, tá, gente, do que é reino, só para vocês entenderem que ele difere de salvação. Por quê? Porque a salvação, ela é de graça e ela foi dada um favor imerecido dado de graça. Ela foi dada para nós totalmente sem custo. Olha só que coisa linda. Nós erramos, Adão errou, a nossa descendência caída errou, e Deus, ele decidiu enviar o seu próprio filho para resgatar essa aliança. Então, ou seja, a partir do momento que eu creio em Cristo, reconheço que o Senhor veio e morreu pelos meus pecados. Estou salvo. Eu estou salvo. Quando eu estou em Cristo, é aí que entra outro problema, porque as pessoas falam, uma vez salvo, sempre salvo. Não, eu preciso permanecer em Cristo. Salvação é para quem está em Cristo, aceito a Cristo, vive os princípios de Cristo, baseado em Cristo, naquilo que Cristo direciona. Então, ou seja, o reino de Deus, ele é tomado à força. A salvação não, a salvação é de graça. Só que o reino é para quem quer. Porque você precisa querer. Você precisa querer entrar em linha de frente. É o que eu sempre falo, até menciono isso no meu livro. Eu falo assim, a gente canta muito, principalmente as igrejas pentecostais, aquele hino 212 da harpa, se eu não me engano, acho que é do Paulo Leivas Macalão. Se eu não me engano, não me recordo. Mas começa assim, eu quero, o refrão, né? Estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. E a gente canta tão bonito, né? Eu quero estar na frente da batalha e não sei o que. Daí quando é pra lutar mesmo, é o primeiro correr, nem orar a hora. Ai, me ajuda em oração. Gente, é claro que tem guerra que a gente vai precisar de pessoas para nos ajudar. Porque no mundo espiritual há patentes a serem respeitadas. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender o quê? Que o reino de Deus, ele é também hierárquico. Então eu preciso compreender que tem guerras que eu não vou vencer sozinha. Eu vou precisar de respaldo e de ajuda de pessoas
que estão ali no nível maior do que eu para poder ter autoridade, que tem autoridade para poder me ajudar. Foi o que aconteceu nisso que eu contei em relação à minha filha. Eu precisava de ajuda porque eu estava numa guerra. Inclusive, eu perguntei para Deus, porque eu falei, Senhor, com quem que eu tô lutando? Eu não sei com quem que eu tô lutando. E Deus foi me falando comigo na palavra o que eu estava enfrentando. Então, ou seja, Deus me direcionou. Daí, eu sabendo quem era o inimigo, eu fui na palavra ver como que ele agia, como é que era. E Deus foi me dando tática de guerra, comecei a orar e repreendeu. Através do quê? Do nome de Jesus. Então, ou seja, foi uma batalha que eu travei no mundo espiritual por causa de salvação. Por causa de um processo de salvação. Então, olha só, às vezes a gente vê o inimigo se levantar, a primeira coisa que a gente faz é correr. E depois canta. Olha a hipocrisia que a gente vive, gente. Eu tô falando isso pra vocês porque é algo que eu vivi por muito tempo. E Deus tem me levantado e me despertado pra abrir o meu entendimento. Pra ver que as coisas de Deus, ela é muito mais do que aquilo que a gente aprendeu. Né? Deus quer nos levar além. Eu digo isso porque foi a minha base. Né? Foi a minha base, que a gente acha que é muita coisa, mas na verdade é o raso. É o que eu falei pra vocês ali de Hebreus, né? Quando ali o autor aos Hebreus fala, olha, vocês ainda estão falando de batismo, de salvação, ó, vamos tomar e vamos parar com esse leitinho, vamos comer alimento aí com sustento, que sustente vocês, vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo, né? Vamos falar sobre reino. Então é isso que o autor aos Hebreus estava falando para os judeus, que já eram conhecedores, porque a carta aos Hebreus é justamente para os judeus, porque eles já conheciam, eles já sabiam, né? Eles conheciam a Cristo. Então não é para quem não conhece, é para quem conhece, né? Então, a salvação, como eu disse, ela é de graça, é dada aos homens por meio da fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai nos dizer isso. Então, o salário do pecado é a morte. Romanos vai nos dizer, capítulo 6, versículo 23. Então, Cristo precisou morrer para que eu pudesse ter vida para poder exercer esse governo que outrora foi perdido. Vocês estão entendendo, gente? Então, eu preciso o quê? Estar em Cristo para que eu tenha vida para poder lutar, para exercer governo, para exercer domínio. Então, quando a gente entende que salvação e reino são coisas distintas, já começa a ficar as coisas muito mais claras na nossa mente, né? Olha só o que Romanos diz. Não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Ou seja, as boas novas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está falando de salvação, o evangelho da salvação. Quem crê, né? Todo aquele que crê, aqui ó, é o poder de Deus sendo manifesto através da palavra de salvação. Então, quem crê já é salvo. Eu creio em Cristo. Você confessando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida já está salvo. Como eu disse, salvação se perde? Se perde. Se você não estiver em Cristo e nem Ele em você, não tem como, né? Então, ou seja, é poder de Deus para a salvação. Aqui tá falando de expansão. É poder de Deus. Por que poder? Porque o poder, gente, quando fala do poder de Deus, não é algo que a gente compacta, entendeu? É algo potente, né? É algo que chega assim, ó, e pum, né? Como uma bomba. Então, é poder de Deus. O evangelho da salvação, ele é poder de Deus. Ele é o poder de Deus sendo manifesto. Porque através do evangelho da salvação, eu entro no reino. Eu tenho acesso ao reino. E daí olha que João 3,16, a passagem mais famosa da Bíblia, fala. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aqui quando fala Deus amou o mundo, não tá falando do mundo terra, tá falando do mundo cosmos, toda a criação. Toda a criação. Então, ou seja, Deus amou o cosmos, tudo que ele criou de tal maneira que ele deu o seu filho para poder colocar as coisas no lugar. Por quê? Porque a terra foi dada aos homens. E quem se apropriou legalmente da terra? Demônios. Por isso que a gente vê pessoas, gente, que vai na praia e morre afogado.
né? A gente vê pessoas que entram em selvas aí, às vezes morrem, né? Caem em emboscada, essas coisas era para o homem, tudo isso se sujeitar ao homem, era para o homem dominar sobre isso. Mas ele perdeu o domínio e nós só resgatamos em Cristo. Por isso que a gente vai ver lá em Marcos, eu gostaria até de ler com vocês aqui, ó. Marcos, capítulo 4. Acho que é 4, deixa eu ver. Capítulo 4, versículo 35. Olha que interessante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo os que estavam no barco. E haviam também outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? Não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é que a gente já ouviu várias interpretações dela, falando a respeito do poder de Jesus, que ele vem para acalmar a tempestade na nossa vida, né? E ele vem repreendendo, que é só clamar o nome de Jesus, que ele vem e coloca a sua vida no lugar, só que na verdade não é isso que a palavra está nos dizendo, não. O que a palavra está nos dizendo? Que Jesus, ele saiu com o barco, junto com os discípulos, e ele estava indo para uma outra região, ele precisava passar para o outro lado do lago, né? Que ali eles falam que é o Mar da Galileia, mas na verdade é um lago. Precisavam passar para outra margem. Então o que acontece? Ali, eles pegam, no momento que eles estão ali cruzando ali, né? O vento e o mar começam a se agitar. E Jesus dormindo, tranquilamente. Por quê? Porque ele é o domínio. Ele veio para governo. E ele já entendeu o que estava acontecendo e continuou tranquilamente. E daí os discípulos começaram a ficar apavorados, porque discípulo é assim, está aprendendo. Discípulo está aprendendo. E daí os discípulos apavorados, tudo naquele tempo, naquele meio tempo, eles pegam e já: mestre, nós estamos morrendo. E aí, o senhor não vai fazer nada? Como é que é? E daí Jesus, ele levanta assim, acho que bocejando, eu, né, conjecturando, levantando, falando assim: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam que vocês, outrora, não tinham domínio, mas eu tô aqui com vocês. Por que vocês não oram e repreendem? Vocês têm autoridade. Isso daí não é tempestade, não é nada. Isso daí é demônio. Porque eles se apropriaram do território que era para vocês governar. Mas eu tô com vocês, eu dei autoridade. Então ora vocês e repreende. É isso que o texto está querendo dizer. Por isso que Jesus fala: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Porque é só doido quem tem fé. Porque fé, eu falo, gente, é doideira. É você fazer um negócio, todo mundo fala: não tem jeito, não vai. E você ir lá e ir na autoridade de Deus, entendeu? Na autoridade do nome de Jesus e fazer o que Deus manda. E Deus deu autoridade. Então a gente vê que as pessoas, olha só como que elas distorcem a palavra. Não que não dá pra gente fazer essa interpretação de fato, mas assim, a gente tem pregado mensagens tão rasas que a gente não entende o contexto daquilo que Jesus estava ensinando. Vocês estão entendendo, gente? Então, ou seja, aqui a gente vê que há sim demônios que estavam agindo ali. E a gente sabe bem, quem estuda batalha espiritual, quem está estudando com a gente, sabe qual era, que na verdade é um trono, ele é considerado um príncipe também que estava atuando aqui, que é o principado de Leviatã. E a gente vai ver isso daí lá em Jonas, a gente vai ver isso lá em Ezequiel, a gente vai ver em Jó, que ele que habita, né, na região ali das águas. Então a gente vê que quem domina esse território, né, é Leviatã. Então Jesus falou assim: olha, eu já conquistei o domínio, já dei autoridade para vocês, porque eu só vou consumar. Por isso que ele fala assim, ó, já está consumado, né? Ó, eu já dei para vocês a autoridade, é só vocês usarem a autoridade. Então Jesus, ele vem bem assim, de forma didática, ensinando os discípulos. É o que ele está fazendo com a gente nos dias de hoje, despertando a igreja para um novo tempo. Porque a gente viveu o evangelho tanto à nossa maneira, à nossa vontade, que a gente esqueceu do que é o evangelho do reino, que é justamente o evangelho que Cristo veio pregar.
Então, olha só, Romanos capítulo 4 vai falar sobre a salvação por meio da graça, por meio da fé, o perdão dizendo, melhor dizendo, né? A salvação por meio da fé, que é de graça. Então, ou seja, eu não fiz nada para merecer, Deus me deu e eu tenho de graça. Só que o reino é diferente, porque ele é tomado à força. O reino eu preciso lutar, eu preciso investir, o reino eu preciso brigar para poder tomar. Se a salvação é de graça, o reino não é. E daí entra uma questão de uma música que muita gente criticou, que é da Damares. Aquela música que ela canta eu tô pagando o preço pra morar no céu, eu tô pagando. Eu não sei direito a música, mas eu só lembro desse, que deu um bafafá na época. E as pessoas, imagina, a salvação é de graça. Gente, quem não entendeu a mensagem dessa música é porque não entendeu a diferença de reino e salvação. Porque o reino é tomado à força. O reino você tem que investir o que você tem e o que você não tem. Tanto o físico quanto o espiritual, para você tomar ele. Porque ele é tomado à força. Então, olha só, o reino, como eu disse para vocês, é diferente de salvação. E muitas pessoas confundem isso. Confundem demais isso, né? E até os dias de hoje a gente vê, principalmente, gente, a epístola de Tiago. A gente vai ver as pessoas entrando num equívoco muito grande, porque ali fala de obras, e as pessoas falam, não, mas como que a gente vai entender? Eu já vi pastores, gente, fazendo debates teológicos, assim, absurdos, porque não entende a diferença de reino e salvação. Olha só a seriedade, olha o nível que nós estamos, né? De pessoas que estão ali para nos instruir, não estou falando mal contra ninguém, contra a igreja, nada disso, mas assim, é questão de conhecimento, né? Por quê? Porque conhecimento as pessoas acham que é o diploma que a gente tem, né? Inclusive eu tenho meu curso de teologia aqui, fiz vários, né? Tô fazendo especialização, mas isso não significa nada. Então, assim, o nosso diploma, gente, no mundo espiritual não vale de nada. Se você não souber se posicionar em prol do reino, você pode ser o doutor PhD aí de teologia e não ter autoridade no mundo espiritual, né? Então, assim, é muito sério isso. É muito sério. Então, quem desconhece essa diferença entre reino e salvação, não consegue compreender que o reino é por obras. A salvação é de graça, mas o reino é por obras. Eu tenho que trabalhar. Porque galadão, gente, é para quem trabalha, é recompensa para quem trabalha. Né? Então, Deus, ele não deixa, ele não deve nada para ninguém. Então, se você está trabalhando em prol do reino, você vai receber o seu salário. Porque galadão é justamente isso. Então, algumas pessoas podem até pensar, né? Ah, mas eu creio em Cristo, eu já tô salvo, então não preciso me comprometer com o reino, não. Porque o reino, não, tem que entrar na linha de frente de batalha de jeito nenhum, não, imagina, não é pra mim. Mas presta atenção, ó, vamos ler lá, Hebreus. Eu amo a carta aos Hebreus, gente, que é assim, profundidade, depois vocês fiquem como lição de casa aí, pra quem quiser estudar, aprender mais, porque é uma carta maravilhosa. Diz assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, foi proposto uma carreira para nós. Nós precisamos nos preparar para essa carreira. Não podemos ir correr, né, de qualquer maneira, porque se você correr sem preparo, sem nada, você vai se cansar e não vai conseguir chegar. Então, ou seja, existe um preparo nessa carreira, né? Tem um tempo de se preparar. Então, a gente vê que as pessoas, elas falam muito da questão do reino e não tem preparo algum. Não tem preparo algum para correr nessa carreira proposta que Deus em Cristo nos deixou, né? Então, ó, olhando para Jesus, né, ele suportou a cruz e desprezou as afrontas. Primeira coisa que eu devo fazer para correr nessa carreira propostas, né, é eu deixar de olhar para quem me critica. Gente, se eu fosse olhar para quem me critica, eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar para quem me critica, eu não teria chegado até aqui na minha vida, em questão de ministério, em questão familiar, entendeu? Não teria chegado até aqui.
Só que o que acontece? Eu sempre fui pela direção de Deus. Ó, Laís, é por aqui, então é por aqui que eu vou. Ai, mas olha, eu acho que você não deveria ir por aí. Mas é problema seu. É o que eu sempre digo. É problema seu. Porque o que Deus me direciona a fazer, eu vou na direção de Deus. Eu sei o que Ele tem pra mim. Eu sei o que Ele quer pra mim. Eu sei que o que Ele tem pra mim é o melhor. Então, o que as pessoas vão falar, gente, pouco deve se importar. A gente não tem que ficar, é aquele ditado bem chulo, mas bem real, que fala que a gente não tem que se importar com cada cachorro que late no meio do caminho. Se você for ficar olhando pra todos que fica latindo, você não vai andar. Então, assim, a gente precisa ter foco, ter meta. Qual que é o seu alvo? Meu alvo é o céu. Então, esquece o que as pessoas vão falar. Tem coisas que nos ferem? Claro que tem. Mas ainda assim, prosseguir nessa carreira que nos foi proposta. Então, ou seja, eu posso aceitar como eu posso não aceitar. Então, eu decido aceitar. Então, ou seja, quando Deus ele vem e Ele fala para nós acerca de situações, às vezes nos corrigindo também, né, para nós podermos estarmos em alinhamento, é porque Ele deseja o melhor para nós. Ele quer que nós estejamos alinhados com o propósito dele. E às vezes as pessoas, elas acham assim, que já estão salvas, não precisa de mais nada, não preciso me comprometer com nada, já estou salva, já tenho a promessa, amém. Só que a Bíblia vai nos dizer de Esaú, que ele rejeitou a herança por um prato de lentilha. Ou seja, para viver a sua própria satisfação da carne. E a Bíblia fala o quê? Que ele se tornou profano. Então, ou seja, eu posso ser uma pessoa ali com uma promessa e deixar de viver. Apesar que Deus já tinha escolhido Jacó, né? A gente vai ver que quando Deus ele fala ali com a mãe de Jacó, né? Já fala que o menor governaria, né? Serviria, ou melhor, o maior serviria o menor. Então a gente já vê que Deus já tinha um plano estabelecido. Mas Esaú, ele foi o primogênito. Por que Deus fala isso ali, né? Para a mãe da criança? Porque Deus já sabia o futuro. Só que Esaú, ele poderia falar assim, não, eu priorizo a minha primogenitura. Só que ele priorizou a carne dele. Então, ou seja, a Bíblia fala que ele se tornou profano. Olha a seriedade disso, né? Então, Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai nos dizer, como eu falei para vocês, que João, ele encerra a dispensação da lei, que era olho por olho, dente por dente. E João, ele é o último profeta da lei e o primeiro sacerdote, como eu disse para vocês, porque mudou o sacerdócio, já não é mais o levítico, porque Cristo veio e cumpriu a lei, então mudou o sacerdócio, agora nós estamos debaixo da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Eu falo sobre isso no meu livro. Quem tiver interesse depois, pode me chamar aqui no direct que eu envio para vocês em qualquer lugar do Brasil, até fora, tá, gente? Que já cheguei a enviar para fora, é só me chamar. Então, ou seja, João vem com o intuito de preparar o caminho com a mensagem. E qual é a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado, ou seja, chegou o tempo, né, do reino dos céus. Porque chegou o tempo, é chegado, porque Cristo já estava ali se manifestando. O reino estava sendo implantado. O reino de Cristo. Porque ali, quando Cristo vem, né, que ele começa a exercer seu ministério, ele está ensinando. Ele está ensinando. Quando ele está na cruz, que ele fala, está consumado, que ele ali é transpassado, nos remete a Adão e Eva lá, no jardim, quando Deus cria a mulher, Deus tira da costela. Então, ou seja, no jardim do Éden, Deus cria Eva. Quando Cristo morre, que ele é transpassado, que sai água dele, né? Ali que ele é transpassado ali na cruz, o que acontece? A água fala de novo nascimento, está nascendo a igreja, a mulher, a igreja. Então, olha só, como Deus ele é maravilhoso, né? E Deus, ele, quando ele fala, né, João, quando ele fala é chegado o tempo, é porque Cristo já estava ali manifestando, já estava ensinando acerca do reino. Tanto que a primeira mensagem de Cristo, quando ele sai do deserto, ali em Mateus capítulo 4, ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É a mesma mensagem de João. Porque, na verdade, o que muda é só o profeta, a palavra é a mesma. A palavra é sempre a mesma. Deus ele só muda o profeta, a palavra é a mesma. Então, Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim, Jesus, após a tentação no deserto, começa a pregar a mesma mensagem, como eu disse para vocês, arrependei-vos.
Então, o acesso ao reino é o arrependimento também. Arrependei-vos, porque é chegado o ministério, o reino dos céus. Por quê? Porque quando eu me arrependo, eu reconheço que eu preciso de um salvador, de um libertador, e a partir desse momento que eu reconheço que eu sozinho eu não posso entrar num lugar que outrora eu fui expulso por causa dos meus pecados, eu reconheço que alguém morreu por mim e eu tenho acesso novamente, porque no Éden a gente vai ver que o sangue ele é uma moeda espiritual, é uma vida por outra vida. Então, no mundo espiritual, a moeda é o sangue. Por isso que a gente vê tantas pessoas aí, gente, tentando fazer sacrifício humano para abrir portais, né, no mundo espiritual, enfim. Porque o diabo, ele não pode entrar, gente, assim, no nosso mundo como a gente acha que é. Ai, porque o diabo isso e aquilo. Não, ele entra por legalidade. Ele entra por legalidade. Até Jesus veio de forma legal. Nasceu da barriga de uma mulher. Satanás que entra pelos acessos. E aí eu vou falar sobre isso, quem tiver interesse de participar, na aula sobre os altares. Aula sobre os altares, nós vamos falar sobre esses acessos aonde Satanás entra, né, de forma legal, que as pessoas levantam altares para que o inimigo tenha autoridade, autonomia de poder circular em determinados territórios, né? Então, ou seja, não é de forma ilegal, é totalmente legal. Isso daí também eu falo no meu livro, no capítulo sobre as brechas da lei. Então, gente, olha, daí Jesus ele começa o ministério. E daí o que acontece? Ele vem falando, ó, no capítulo 5, 6 e 7 sobre a legislação do reino. Ele vem ensinando a legislação do reino, porque daí ele fala, ó, bem-aventurados. Quer ver, ó, vamos lá, Mateus capítulo 5, começa o Sermão do Monte, né, que nós conhecemos muito bem. Ó, Jesus vem da multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou dos seus discípulos. Por quê? Porque revelação só é dada aos discípulos. Apesar de todos ali ouvirem, depois a gente vai ver que Jesus explica, inclusive parábolas, somente aos discípulos. Então quem está mais perto é quem? Os discípulos. Muitas pessoas podem ouvir, mas os que vão estar atentos, que vão estar ali prestando atenção para aprender, é somente os discípulos. Então por isso que a gente precisa saber quem que a gente é. A gente é multidão ou é discípulo, né? Dele já começa a falar, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. E aqui vem até o capítulo 7, falando sobre a legislação do reino. Então, depois a gente vai folhear um pouquinho mais pra frente, no capítulo 13 começa as parábolas. E daí Jesus vem contando 7 parábolas, que é a implantação do reino. Então, olha só, a primeira parábola do semeador, Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 23. Ele fala que um semeador saiu a semear sementes em vários tipos de solo. Quem que é esse semeador? É o próprio Jesus. E a terra somos nós. Então, que tipo de terra você é? É justamente isso que Jesus estava querendo dizer. Existem vários tipos de terra. Tem uma que vai ali a semente germinar e vai brotar. Mas vocês são que tipo de terra? As que brotam, ou as que são sufocadas pelos espinhos, a semente é sufocada pelo espinho? Ou vocês são aquela semente que cresce ali no meio das pedras, não tem raiz, né? Então, ou você é aquela semente que é lançada e caiu na beira do caminho e Satanás ali roubou tudo aquilo que você recebeu de Deus para frutificar. Que tipo de solo que você é? A segunda parábola é a do joio e do trigo, Mateus capítulo 13, versículo 24. Daí Jesus ele vem falando que um homem semeia boa semente, porém o inimigo ele vem e semeia o joio. E daí cresce os dois juntos. O joio no meio do trigo. Isso daí é reino também, aqui na terra. O joio faz parte da implantação do reino na terra, porque aqui ainda o inimigo está em atuação. Então a gente precisa entender o quê? Que nós somos trigo ou nós somos joio? Jesus deixou essa reflexão.
Depois ele vem contando outra parábola, que é a parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, mas crescendo se torna uma árvore. Então, ou seja, será que essa semente que você recebeu, ela tem crescido, ela brotou, ela tem dado frutos? Ou ela está estagnada? Porque a gente entende essa parábola de forma errada, né? Ah, eu preciso ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, mas ela precisa crescer, né? Essa fé precisa crescer. Ela não pode ficar estagnada para sempre, ela precisa crescer. E a gente acha que é só ter uma fezinha pequenininha, não, ela precisa ser crescente. E daí que vai entrando essa questão de lutas, de situações que às vezes a gente fica, ai meu Deus, o que está acontecendo? Você está sendo exercitado na fé para crescer, né? Igual os discípulos ali, passando ali no Mar da Galileia, eles estavam ali andando com Jesus e Jesus estava testando a fé deles, para eles entender para que eles foram chamados, para governo. E eles ainda não tinham entendido. Então, ou seja, quando a gente conhece a palavra, a gente sofre menos. A gente sofre bem menos. Capítulo 4, a parábola, parábola 4, né? A quarta parábola, melhor dizendo. Mateus capítulo 3, versículo 33 ao 35, diz assim, que é a parábola do fermento. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas 3 medidas da farinha, toda a massa fica fermentada. Então, ou seja, é um crescimento que tem, que é o que a gente vê nos dias atuais. Porém, com fermento. E fermento na Bíblia representa pecado. Jesus já tinha nos alertado acerca da igreja dos dias atuais. Né? Então, olha só, o que é reino aqui? Deus estava mostrando como que seria a questão da implantação do reino aqui. O inimigo queria se infiltrar, né? Quer se infiltrar, melhor dizendo, de todas as formas. De todas as formas. Depois tem uma pausa aqui nessas parábolas, porque os discípulos perguntam a explicação da parábola do joio e do trigo. Jesus vem explicando o que significa. E ali ele fala dos anjos que vêm depois para fazer essa colheita, que na verdade ele está falando sobre o arrebatamento, né? Ou seja, a colheita do quê? Dos primeiros frutos. Daí entra a questão lá que você precisa ler lá em Levítico, né? Da festa da colheita, dos primeiros frutos, que você acha que não tem nada a ver, né? O arrebatamento fala disso. Como eu disse, as festas, elas são culturais, históricas e proféticas. Então, você que tem essa mentalidade de achar que o Antigo Testamento é distinto do Novo, precisa reaver os seus conceitos, porque você está muito equivocado. Depois, a quinta parábola, a parábola do tesouro escondido. E aqui entra um ponto que eu gosto de enfatizar, porque assim, as pessoas têm uma ideia totalmente equivocada acerca disso, achar que tudo é de graça, né? Olha só, Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido, em que um homem descobriu em um campo e vendeu tudo que tinha para comprar outro campo. Olha só, gente. Para comprar o outro campo, que ele viu aquele tesouro. Então, ou seja, ele desfez de tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele vendeu, ele desfez daquilo para comprar aquele outro campo que ele descobriu um tesouro. Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é uma descoberta, porque ele descobriu. Né? O reino você descobre. Por quê? Porque revelação é algo que você não vai atrás assim. Você precisa descobrir. Você precisa querer entender. Né? Por isso que Deus deixou várias coisas ali. Até o próprio Jesus falava por parábola, porque é para quem quer, gente. É para quem quer. Conhecimento é para quem quer. É para quem quer. Então, ele vendeu tudo para comprar um campo. Então, quando fala de campo, fala de obras. Então, a gente precisa investir. Precisa ter obras. E aí entra a epístola de Tiago, que as pessoas não entendem e confundem reino com salvação. E aqui nós estamos falando sobre reino. Então, ou seja, o reino ele é investimento. E é o que eu falei na aula pela manhã, que eu falei, gente, o povo tá tão acostumado com essa mamata de tudo, parece coisa do governo, né? Que tudo que é de graça. Não, mas eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, né? Enfim, quer viver uma vida confortável. Então, o que acontece? Nós
olhamos assim, né? Pessoas que se dizem fazer parte de um reino, mas não investem em conhecimento, não investem em obra missionária, não se engajam em fazer nada, só critica. Você acha que isso é reino, gente? Precisa reavaliar alguns conceitos aí, né? Então, foi como eu falei até para as meninas. Eu, ano passado, gente, eu fui na Conde de Sarzedas no dia do meu aniversário. E eu falei, assim, que eu queria uma Bíblia. Que eu tava muito, assim, né, doida por causa dessa Bíblia. Só que eu cheguei lá na loja, e em várias lojas, na verdade, né? E eles falaram que a Bíblia tinha saído fora de linha. Eu falei, eu não acredito, né? Daí eu tinha um valor reservado, que eu ia comprar a Bíblia. Só que eu fui pesquisar numa outra loja que tinha acabado de inaugurar lá. Imagina, gente, Conde de Sarzedas, pra quem ama livro, né? Fiquei doida. Daí eu peguei, fui pegando e tinha vários comentários bíblicos, dicionário. Inclusive, gente, tem um dicionário muito bom aqui que eu quero deixar indicação pra vocês. Eu tô usando ele, porque eu tô montando a aula nossa sobre os altares. É o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida. Ele foi um dos livros que eu comprei, ó. Maravilhoso, gente. Super indico pra vocês, viu? Olha só. Pensa, gente, eu vi com uns 4 livros grossos desse daqui no metrô e mais uns outros livros aí. Não tava nem aguentando de tanta dor no braço. Mas daí eu tava lá, passando o cartão lá, né? Em 10 vezes lá, perder de vista. E eu falei pra Deus assim, falei, Senhor, olha, tô investindo no reino. O Senhor sabe que eu não tenho condições de pagar isso daqui. Vai na fé, porque é pra poder servir o Senhor. Então, eu tô aqui e o Senhor vai me dar condições de pagar. E pra glória de Deus, gente, eu paguei tudo que eu comprei. Então, ou seja, o reino de Deus é investimento, você tem que investir. Às vezes você não vai querer orar e Deus vai falar, olha, vai orar, vai guerrear, né? Vai buscar. E você não vai querer. Então, ou seja, o reino, ele é sacrificial. Eu preciso ali matar a minha carne. Eu preciso me dispor. Olha, ali tá precisando das suas orações, porque tem alguém ali que eu tô dando livramento de morte agora. Ai, Senhor, não quero, eu tô cansada. Ai, tô com sono, sabe? E fala que faz parte do reino. Não se dispõe pela causa do reino, não se engaja com o reino, não faz nada pelo reino, não investe no reino. Alguém tá fazendo alguma obra, a pessoa não abençoa, não oferta, não faz nada e acha que vai herdar o reino. Não vai, porque não faz parte do reino nem aqui na terra, vai fazer o que lá no céu? Porque o arrebatamento, gente, não é um escape não, tá? As pessoas têm uma ideia equivocada também acerca disso, achando que o arrebatamento Jesus veio para salvar e, né, e vai levar, gente, eu falei para vocês, as festas bíblicas, vai estudar lá. A colheita, as primícias, arrebatamento é primícias, tá? Então, ou seja, Jesus vai vir buscar a igreja lavada e remida para poder alistar esse povo para a guerra que virá depois. Então, ou seja, o arrebatamento, gente, não é um escape que a gente tem ali para não sofrer a grande tribulação, é uma convocação para uma batalha final, que a igreja vai guerrear com Cristo. Então, olha só a seriedade que é, né? Você não exercer sua função aqui de se posicionar em prol do reino. Como que você vai fazer parte do reino lá em cima, guerreando, se você não se dispõe aqui, né? Enfim. A sexta parábola, Mateus capítulo 13, versículo 45, fala de um negociante que procurava pérolas e encontrou uma de grande valor e vendeu tudo que tinha para comprar aquela tal pérola que ele encontrou. E pérolas, gente, são geradas por meio de sofrimento. As pérolas, elas não nascem prontas, elas levam anos. E aquele negociante, ele encontrou aquela pérola e ele vendeu tudo que ele tinha para investir. E às vezes a gente acha que com Cristo é só ganhar, só que o perder é ganho. Por isso que fala na palavra que perder é ganhar. Porque às vezes você acha que o que você está perdendo aqui é perda, mas na verdade não, é ganho. Você está ganhando. Eu vejo isso muito na minha vida, porque assim, por muito tempo eu me senti frustrada, porque o meu sonho era estudar e fazer faculdade. E eu nunca consegui fazer. Nunca. Eu me via frustrada porque eu via minhas amigas fazendo faculdade e trabalhando, estudando. E todos os serviços que eu conseguia nunca foram registrados.
né? Eu sempre fazia serviço assim, freelance, ou então trabalhava sem registro, e para mim aquilo lá era instável, porque eu não tinha um serviço fixo, e eu queria estudar, e aquela, né? Enfim, eu sei que resumindo toda a história, gente, eu peguei e fiquei por muito tempo assim, frustrada, sabe? Falei, Senhor, né? O Senhor, né? Parece que minha vida não vai pra frente, né? Só que daí eu vi que no secreto Deus foi me chamando pra essa questão de estudar a palavra, de buscar, coisa que eu não teria tempo se eu tivesse envolvido em outras coisas. Então, ou seja, eu perdi lá atrás pra ganhar hoje aqui. Então, hoje eu olho, eu falo, gente, para muitas pessoas parece bobeira, mas assim, eu olho, né, aonde Deus tem me conduzido, essa questão do livro, de eu ter lançado um livro, eu falo, meu Deus, eu não acredito, eu nunca imaginei chegar aqui. Então Deus, ele leva-nos além, aquilo que a gente acha que é perder, ganho. Porque o meu sonho era ser professora de português, só que eu olho hoje em dia e falo, gente, o jeito que tem educação no Brasil, eu não ia ter paciência de enfrentar adolescentes em sala de aula. Às vezes a gente não tem paciência com as crianças, com os filhos da gente, eu falo, a gente tem que ter, porque não tem o que fazer, né? Mas assim, imagina você lidar numa sala com 40 alunos, gente, adolescente, tudo rebelde, que hoje em dia os adolescentes tá só Jesus e a misericórdia. Então, assim, a gente olha, né, e observa, assim, e eu falo, Senhor, realmente os teus planos são maiores e melhores do que o meu. Porque talvez eu seria uma professora encostada aí, que não queria, talvez nem quisesse trabalhar, desgastada, acabada, né? E hoje eu tô aqui, né, passando esse conhecimento que o Senhor tem compartilhado comigo, compartilhando com vocês, né, e realizando meu sonho, que era dar aula. Olha que interessante, né? Como que Deus faz. Então, assim, os planos de Deus são maiores e melhores. E é claro que hoje em dia eu tô me especializando, né? Tô fazendo vários cursos, tô fazendo especialização aqui em teologia, né? Tudo. Mas, assim, na época que eu queria, eu não tinha. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Depois, então, voltando a falar sobre as parábolas, né? A sétima parábola é a parábola da rede de pesca, que Jesus fala que o reino é como uma rede lançada que captura toda a espécie de peixe, tanto bom quanto ruins. Então, o reino de Deus, você vai ver pessoas, né, que não vão estar na mesma conexão que você. Por quê? Porque é peixe ruim, porque é joio, entendeu? E aonde que vai se dar essa separação? No dia do arrebatamento. Então, o arrebatamento, gente, ele é uma convocação para a guerra. É para quem entendeu o que é reino. É para quem entende o que é se sujeitar a Cristo. É para quem entende que o homem caiu e ele tem acesso às regiões celestes. É para entender que batalhas espirituais a gente se ganha em níveis espirituais. É para entender que situações que a gente vê na nossa sociedade, nem tudo é social, tem coisa que é demônio. É para ver que algumas catástrofes que parecem naturais não é natural. E dentre outras situações. Então é aquilo que eu falei, quando a igreja não exerce domínio, ela se torna escrava. E daí a gente vê uma igreja atemorizada, covarde, escondida. Não estou falando contra a igreja de Cristo, estou falando a igreja instituição. Porque a igreja de Cristo tem se posicionado, porque eu tenho visto muitas pessoas que têm tomado posição e estão se posicionando no reino, e estão entendendo, e estão despertando. Eu estou falando da igreja, a instituição. Muitas pessoas têm se deixado levar pelas ideologias da Babilônia, pela cultura de pensamento da Grécia, de ter um pensamento totalmente voltado para a ciência humana, daquilo que o homem fala, ai, mas a ciência fala tal coisa, isso fala tal coisa, né? Eu fico com o que a Bíblia diz. Então, gente, isso é muito sério. Reino é muito sério. Então, a realidade do reino é Cristo. A manifestação é o Pentecostes, que é os dias atuais. E a plenitude é o milênio. Então, Cristo, ele é um mistério de Deus. Colossenses 2:2 vai dizer isso. A igreja é um mistério de Cristo. Efésios 3, do 4 ao 11. E o reino é um mistério da igreja.
Mateus 16, 19. E digo mais, da verdadeira igreja. Então, como eu falei para vocês, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, Jesus, ele vem trazendo a legislação do reino. Se você quer entender as leis do reino, medita nesses capítulos. Deus vai falar com você, você vai entender o que é reino. E Jesus, ele fala, né, no Sermão do Monte, que ele sobe no monte para poder instruir ali as pessoas. E os discípulos acompanham, a multidão acompanha. E o que eu preciso entender? Que é necessário um nível mais elevado para que eu venha a ter revelação de reino, da palavra. E quanto maior o meu nível de entrega, de perca, maior o nível de revelação e daquilo que eu recebo de Deus. E principalmente, quem recebe a revelação de Cristo e do reino são os discípulos, não é a multidão. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? O reino de Deus, ele é real e ele é atuante na terra. A plenitude virá no milênio, mas nós já estamos reinando com Cristo, porque nós já habitamos com ele nas regiões celestes, ele já nos transportou. Por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Justamente porque a nossa luta, ela é espiritual. Se a queda foi num ambiente espiritual e nós morremos, será no ambiente espiritual que nós venceremos e voltaremos. Então é o que eu sempre falo nas aulas, gente, olha, Deus, ele não errou quando ele criou o homem. Ah, mas Deus sabia que Adão ia errar, ele sabia. Por isso que ele deixou um plano B, eu digo, né, pra nós. Porque pra ele já era plano A desde o começo, porque a gente vai voltar pro início. Então, ou seja, nós estamos fazendo isso, ó, pra voltar ao Éden de novo. Por quê? Porque Deus é cíclico, tá? Então, ou seja, quando Deus estabelece ali as estações, quando Deus estabelece as festas, não é à toa. A gente precisa ler a Bíblia com outra ótica espiritual, pedir ajuda e auxílio do Espírito Santo para discernir aquilo que Deus fala conosco. Amém, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Vou orar aqui pra gente poder finalizar a nossa aula. Né? É uma aula, né, gente? Não deixa de ser. Vai ficar salva. Vou tentar salvar e colocar lá no canal do YouTube para quem não assistiu, tá bom? E eu aguardo vocês na próxima terça lá no Google Meet, lá no grupo nosso, que eu vou mandar o link lá, tá bom? Pra gente ter a nossa próxima aula, que será o tema Convite ao Reino, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, que saiu aqui. Desconectou aqui o meu Face e vou aqui ver no Instagram. Desconectou. Deixa eu ver o Instagram. Se eu não me engano é Convite ao Reino mesmo, gente. Deixa eu ver. Tá dando problema aqui, eu não sei se tá o celular. Desconectou tudinho aqui do meu computador. Não sei o que tá acontecendo. Vamos ver se aqui no celular tá normal. Tá normal, vamos lá. Semana que vem, gente, é Convite ao Reino, tá? Então, quem quiser participar, é só me chamar no direct, entrar lá no grupo pra participar e receber o link da aula, tá bom? Vamos orar pra gente poder finalizar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por este tempo na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, nós estarmos aqui meditando na tua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor. Obrigada pelas revelações que o Senhor nos dá, Senhor, porque o Senhor nos deixou, Senhor. Tudo, Senhor, aqui para nós, Senhor, entendermos e nos movimentarmos, Senhor, na tua presença, naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em prol do reino. Que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, e continuar falando. Que o Senhor desperte, Senhor, neste tempo a tua verdadeira igreja, aqueles que estão em ti, aqueles que olham somente para ti, Senhor. Que o Senhor venha ser glorificado e que nós possamos entender que nós somos chamados, Senhor, para conquistar territórios em teu nome. Senhor, nós te louvamos, Senhor, crendo, Senhor,
que o Senhor é Deus, Pai, que nos envia auxílio nas guerras, que nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar a mente de Cristo, Senhor, para que nós venhamos entender na completude aquilo que o Senhor deseja para nós como igreja. Que nós venhamos se posicionar nesses últimos dias, Senhor, sem medo, com coragem, Senhor, com ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, Senhor, mas o Senhor nos chamou com autoridade, Senhor, e nesta hora eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, que entraram, que saíram dessa live, que irão assistir, Pai, que eles sejam alcançados, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, e que o Teu Espírito venha concluir, Senhor, aquilo que o Senhor começou, porque esse Senhor, o Senhor está usando essa live, Senhor, esse meio, Senhor, de comunicação para chegar até essa pessoa, é porque essa pessoa que está assistindo, Pai, ela terá, Senhor, a mente, Senhor, aberta pela Tua palavra e saberá discernir tudo aquilo que foi falado e entender, mais do que isso, entender e aplicar. Porque entende, Senhor, que o Teu reino, ele é, Senhor, atuante, Senhor, nessa terra. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoar a nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por este tempo, Senhor, na Tua presença. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe.